Um salve com muita alegria, família Sente. Um feliz hoje para todos. Muito obrigado por estar conosco. Primeiro dia que vamos fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Hoje é dia 7 de agosto de 2024 e nós vamos ter a seguinte dinâmica. Nós vamos pegar o livro inteiro, tá? E vamos ter 1 hora de vídeo ou de gravação por dia, com o objetivo de fazermos um estudo. Todos estão convidados para participar. No dia, a gente vai colocar o link na nossa comunidade, no grupo Informações e Mensagens. Estão todos convidados a participar. E a ideia aqui é que seja dinâmico. Então, nós vamos começar do início, a Vânia vai conduzir a leitura e todo o processo. E quem tiver desejo de fazer perguntas, porque a ideia de um estudo é isso, é a gente estudar, trocar ideias, analisar. Não temos resposta para tudo, né? Os espíritos têm, por isso responderam 1.119 perguntas, que a gente vai chegar, quem sabe aí daqui 2, 3 anos, a gente chega no final dele, mas é assim mesmo que a gente tem que fazer, beleza? Já recomendamos a todos que leiam o Livro dos Espíritos e recomendamos a todos que sigam a gente aqui no nosso canal, já deixando seu like, comunicando para todo mundo, compartilhando com todo mundo nossos vídeos, fazendo seus comentários, que é muito importante para a gente interagir. Então, forte abraço para todos, um bom estudo para nós. Vânia, pode começar a sua dinâmica aí. Pois é, então, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos com a tradução do Guion Ribeiro, que o livro é da Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro. Eu gosto muito da tradução dele. E eu vou ler essa nota da editora, porque está muito interessante. A tradução desta obra devemos-la ao saudoso presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Guion Ribeiro, engenheiro civil, poliglota e vernaculista. Rui Barbosa, em seu discurso pronunciado na sessão de 14 de outubro de 1903, em se referindo ao seu trabalho de revisão do projeto do Código Civil, trabalho monumental que resultou na réplica e que lhe imortalizou o nome como filólogo e purista da língua, disse: devo, entretanto, senhor presidente, desempenhar-me de um dever de consciência, registrar e agradecer da tribuna do Senado a colaboração preciosa do senhor doutor Guion Ribeiro, que me acompanhou nesse trabalho com a maior inteligência, não limitando os seus serviços à parte material do comum dos revisores, mas muitas vezes suprindo até a desatenções e negligências minhas. Palavras de Rui Barbosa, né? Como vemos, Guion Ribeiro recebeu, aos 28 anos de idade, o maior prêmio, o maior elogio a que se poderia aspirar um escritor. E a Federação Espírita Brasileira, 20 anos depois, consagrou-lhe o nome, aprovando unanimemente as suas impecáveis traduções de Kardec. Jornalista emérito, Guion Ribeiro foi redator do Jornal do Comércio e colaborador dos maiores jornais da época. Exerceu durante anos o cargo de diretor-geral da Secretaria do Senado e foi diretor da Federação Espírita Brasileira no decurso de 26 anos consecutivos, tendo traduzido o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas, todas de Kardec. Eu tenho todas elas e eu gosto da tradução do Guion. Então, nós vamos começar, isso aqui é só um preâmbulo, vamos começar na introdução ao estudo da doutrina espírita. Para se designarem coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista e espiritualismo têm a acepção bem definida. Dar-lhes outra, para aplicá-los à doutrina dos espíritos, fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologia. Precisamos descobrir o que é anfibologia. William, se tiver jeito de ver aí, porque assim a gente vai entender melhor.
porque com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual e espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo, cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que, por isso mesmo, apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Ponto. Pode falar, William, entra aí. Anfibologia, ambiguidade, duplo sentido numa frase. Isso é anfibologia. Então dá. Importante, eu acho que é deixar claro que um estudo é isso aí, tá? A gente vai checando, e é para isso que estamos juntos aqui, para fazer o estudo da melhor forma possível. Porque, então, usar a mesma palavra para dizer duas coisas diferentes é de anfibologia, que já tem causas numerosas de anfibologia. Isso. Então, vai lá. O termo espírita e espiritismo foi criado aqui, né? Deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa a razão por que traz no cabeçalho do seu título as palavras filosofia espiritualista. Pois é, não sei aonde que tem nesse cabeçalho que ele está dizendo, do Livro dos Espíritos, porque aqui não tem. Vamos continuando ou temos alguma coisa para colocar aqui? Eu acho importante dizer, assim, realmente não tem, mas o que eu acho que ele quer dizer com isso, pelo menos é o meu entendimento, é que em cima, né, ou define-se como uma característica prática a questão do Livro dos Espíritos como filosofia espiritualista. Isso. Esse é o ponto. A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. Olha, eu não entendi essa frase. Se alguém entendeu, eu vou ler de novo, hein? A outra palavra acerca da qual importa igualmente que todos se entendam, por constituir um dos fechos de abóbada de toda doutrina moral e ser objeto de inúmeras controvérsias, à míngua de uma acepção bem determinada. É a palavra alma. A divergência de opiniões sobre a natureza da alma provém da aplicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em que cada ideia fosse expressa por um termo próprio evitaria muitas discussões. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É um materialismo puro. Nesse sentido, e por comparação, disse de um instrumento rachado que nenhum som emite, não tem alma. Em conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Vamos ver o outro tipo de pensamento sobre alma. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência.
agente universal, do qual cada ser absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Aquela filosofia, como é que o tio Ayrton ela participava, eles dizem que os seres, as pessoas, quando morrem, a alma vai para um todo e se une a tudo. Ela perde a individualidade. Lembrando que o que ele está dizendo aí, ele está conjecturando situações que as pessoas falam, né? Exatamente, é isso que eu estou dizendo, que eu lembrei, porque a filosofia Rosa Cruz, ele dizia que quando a alma saísse do corpo, que ela se uniria ao todo, ela já não teria mais individualidade. Talvez se referindo a Rosa Cruz, que ele falou isso aqui. Essa opinião difere da precedente, em que, nesta hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto destituídos de individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção é, sem contradita, a mais geral, porque debaixo de um nome ou de outro, a ideia desse ser que sobrevive ao corpo se encontra no estado de crença instintiva, não derivada de ensino entre todos os povos, qualquer que seja o grau de civilização de cada um. Essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito é a dos espiritualistas. Sem discutir o mérito de tais opiniões, e considerando apenas o lado linguístico da questão, diremos que essas três aplicações do termo alma correspondem a três ideias distintas, que demandariam, para serem expressas, três vocábulos diferentes. Aquela palavra tem, pois, tríplice acepção, e cada um, do seu ponto de vista, pode, com razão, defini-la como o faz. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. A fim de evitar todo equívoco, seria necessário restringir-se à acepção do termo alma a uma daquelas ideias. A escolha é indiferente. O que se faz mister é o entendimento entre todos, reduzindo-se o problema a uma simples questão de convenção. Eu queria colocar, inclusive, para dar liberdade aí às pessoas de poderem discutir ou fazer perguntas, né? Que Allan Kardec era um super cientista e o Dr. Guion Ribeiro igualmente. Né? Então, são pessoas que usam um linguajar bastante rebuscado, e o Livro dos Espíritos é bem pesado em relação a isso. Tá? Isso. Não coloco isso, como já diria o nosso espírita maior, né, Chico Xavier, em qualquer desdouro ao que nós estamos fazendo, mas é importante que a gente dê liberdade para que as pessoas façam perguntas para o entendimento. Nós mesmos não sabemos o que era aquela palavra. Tá bom, tudo bem. A Fabiana quer perguntar. Isso. Fala, Fabiana. Qual a diferença entre alma e espírito? É que nós vamos falar agora. Desculpa. Ele vai entrar nesse mérito agora. Não, mas veja... Ele falou, a palavra alma está usando uma palavra só para três ideias diferentes, que ele acha, na opinião deles aqui, que
deveria ter 3 palavras, para cada uma dizer uma ideia. Agora ele vai entrar no porquê ele pôs espírito, entendeu? Agora aqui, ó, julgamos mais lógico tomá-lo na sua acepção vulgar e por isso chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Mesmo quando esse ser não existisse, não passasse de um produto da imaginação, ainda assim fora preciso um termo para designá-lo, na ausência de um vocábulo especial para a tradução de cada uma das 2 outras ideias a que corresponde a palavra alma, denominamos 2 pontos. Princípio vital, o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte donde promane princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital, coisa distinta e independente. A palavra vitalidade não daria a mesma ideia. Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Segundo outros, e esta é a ideia mais comum, ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital. Na opinião de alguns, em nada difere do fluido elétrico animalizado, ao qual também se dão os nomes de fluido magnético, fluido nervoso. Então, ele está explicando o que já existe. E nós vamos continuar, porque está falando tudo sobre isso. Oi, Fabiana, fala. Então, o fluido vital é que faz o corpo funcionar. Seria isso? É o princípio, sim, é o princípio, o fluido vital, e dá a vitalidade ao corpo. Na verdade, uma coisa que eu acho que é importante colocar, esse fluido vital, que mais um pouco depois ele vai dar um outro nome, que é o fluido cósmico universal. Aí vai mudando. Ele é algo que reside ou que existe, né, no universo inteiro. É isso. Plantas. Acabou de falar aqui agora. Isso, então, plantas. Desde as plantas até o homem. Até o homem. Seres vivos. Isso, incluindo as pedras também, né? Os minerais também. Bom, seja como for, um fato há que ninguém ousaria contestar, pois que resulta da observação, é que os seres orgânicos têm em si uma força íntima que determina o fenômeno da vida, enquanto essa força existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas. Finalmente, que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento, há uma dotada também de um senso moral especial, que lhe dá incontestável superioridade sobre as outras. 2 pontos, a espécie humana. Concebe-se que, com uma acepção múltipla, o termo alma não exclui o materialismo nem o panteísmo. O próprio espiritualismo pode entender a alma de acordo com uma ou outra das 2 primeiras definições, sem prejuízo do ser imaterial distinto, a que então se dará um nome qualquer. Assim, aquela palavra não representa uma opinião, é um proteu. Proteu era um deus grego, né? Não sei o que ele fazia, que cada um ajeita a seu bel prazer. Daí dá tantas disputas intermináveis. Vamos lá, continuando. Ele está analisando ainda o termo alma. Evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma nos 3 casos, desde que se lhe acrescentasse um qualificativo especificando o ponto de vista
em que se está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Esta teria, então, um caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo. Como os gases, por exemplo, que se distinguem aditando-se ao termo genérico das palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. Poder-se-ia ainda dizer, talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material, a alma intelectual, o princípio da inteligência, e a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. De conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E a alma espírita somente ao homem. Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Passemos agora ao objeto principal desta instrução preliminar. Agora ele vem falando sobre doutrina espírita e sobre a palavra espírita. E aí, Fabiana, como é que tá? Esse livro é complicado mesmo, né? Eu que tenho a cabeça de ameba, não... Você e todo mundo, né? Mas eu estou lendo frase por frase aqui. Está bem claro a maneira de eu estar lendo, a pontuação, tudo? Tá ótimo. É porque assim, a pontuação é que vai fazer a gente entender, né? Então, você viu por que ele está falando isso? Porque a palavra alma, em todo quanto é filosofia, ela tem a sua maneira de ser. E dentro da doutrina espírita, ela tem uma função específica, que agora ele vai começar a colocar. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta com adeptos e com contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e contra todos. Aos que sinceramente desejam instruir-se, lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina, promanam de incompleta observação dos fatos e de um juízo leviano e precipitadamente formado. Por quê? Porque Kardec, quando montou esse livro aqui, o Livro dos Espíritos, ele já tinha feito pesquisas, já tinha feito reuniões com os outros químicos, físicos, para que isso ele conseguisse entender e trazer isto. Então, não é acaso, e nem, eu não acredito, vai, ponto, acabou. Eu aprendi isso com a minha mãe e meu pai, vou ficar nisso, acabou. Tudo bem, se você quiser ficar, beleza. Isso é para quem, esse livro é para quem quer entender um pouco mais as coisas, principalmente o mundo espiritual e a nossa vida. Aliás, por que estamos aqui, né? Tem que ter um motivo bem lógico, né? Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Está vendo? Fenômenos que deram origem a essa doutrina. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, que eram aquelas mesas
girantes lá e coisas que voavam dentro de casas e coisas assim. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas, sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade dessas experiências não mais permitiu que lhe pusessem em dúvida a realidade. Para quem já leu a Revista Espírita de Kardec, quase que as revistas, todas elas, os números, tinham discussões de Kardec com pessoas que questionavam até esses experimentos que vinham, que eles pesquisaram, dando... Nossa, é muita coisa. A Revista Espírita, não sei quantos volumes tem. Eu só li o primeiro número. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades dos que conhecemos. 2 pontos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa desses movimentos observados. O fato é que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação. Parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com o seu potencial na razão direta do número dos elementos. Então, ele diz aqui que nessa reunião de muitas pessoas, aumentaria essa potência da ação da eletricidade, como se todas as pessoas fossem uma pilha que desse movimento para que as mesas girassem. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. 2 pontos. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, num ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo. Ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos em dadas condições, uma corrente análoga a que impele os mundos. Então, poderia ser que isso fosse uma causa, sim, desconhecida, produzindo acidentalmente esse movimento da mesa, em forma de círculos, batendo, se movimentando. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes ele era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derrubado, levado numa direção qualquer e, contrariamente a todas as leis da estática, levantado, mantido em suspensão. Ainda que nada havia que não se pudesse explicar pela uma ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? A eletricidade faz isso. O raio é elétrico, ele derruba a árvore, derruba a casa, mata pessoas. Até poderia ser isso. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. 2 pontos.
a eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, tudo está dentro da natureza. Ele não analisou nada fora da natureza. Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal, que serviu de base às primeiras experiências, não foi alheia à indiferença dos sábios. E influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves. Sem atenderem que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu sem dúvida por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel que se sentam diversas pessoas. Os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionaria chamar de a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani ou fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer qualquer companhia a uma varinha mágica. Qual com efeito sábio que não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs, alguns, entretanto, muito modestos, para convirem que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. E aí, como é que está essa coisa aqui? Eu estou lendo, tem ninguém falando nada, tudo bem aí? Fabiana? Eu vou ter que reler isso daí, dona. É muito difícil. O que é importante é pegar o âmago da questão, né? Quando a gente fala, ou quando Kardec fala, primeiro, né, contextualizando a alma, e depois contextualizando os experimentos que ele fez, a gente vai começando a entender um pouco melhor como é que ele estruturou tudo isso, né? Para depois entrar na questão das perguntas e tal, eu acho que é muito importante essa visão para que a gente possa ter uma noção um pouquinho mais clara. Porque, agora, na realidade, ele começou com ele fazendo pesquisa dessas coisas. E ele está colocando bem ali. Você pode ver, William, que eu achei assim, muito interessante ele colocando, poderia ser eletricidade, poderia ter causa de natureza, tudo muito simples. Só que, assim, tem pessoas sábias que não iriam se preocupar com isso, porque era uma mesa que estava batendo as pernas, pouco se dava. E a gente tem que entender, isso é um ponto importante, talvez a Fabiana não saiba, e outros amigos que vão assistir a gente falando aqui. Kardec, antes de fazer todos esses estudos, ele era ateu. Ele não acreditava em energia nenhuma, ele não acreditava em Deus, ele não acreditava em nada disso. É verdade. E ele se converteu, e é isso que ele está tentando explicar aí. Como é que essa conversão se deu? Eu acho que está bem, bem interessante. Tá, e inclusive acho que está bem claro também a leitura, né? Sim. Então, vamos ver. Então, aqui, ó. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que convencionaram chamar de dança das mesas. É mesmo provável que, se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha má. Alguns, entretanto, muito modestos para convirem em que bem poderia dar-se não lhes ter ainda
a natureza dito a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa. E do fato de não se haver produzido constantemente à vontade deles e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas que continuam a girar, e podemos dizer como Galileu, todavia elas não se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes chamar uma explicação racional. Contra a realidade do fenômeno, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância dele não se produzir de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e às exigências do observador. O fato deles estarem lá e eles pedirem tais coisas e a mesa não corresponder a essas exigências, aí é que entra a história. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Seria lícito negá-los porque eles não se produzem fora dessas condições? Que há, pois, de surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos, sem se considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis. Para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem. E esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e, às vezes, muito longa. Assim como qualquer coisa que nós estudemos, por exemplo, no caso nosso da Umbanda, por exemplo, tem que se estudar o porquê daqueles fenômenos. O porquê nós termos esses orixás na nossa vida, por que eles existem, por que os guias trabalham com a gente, tudo tem um porquê e uma lógica. E não adianta você ver a mesa batendo as perninhas lá e dizer, tudo bem, isso aí foi eletricidade, foi um choque, foi uma coisa, né? Eu quero que ela faça isso, eu quero que ela faça aquilo. E ela não fazia, não respondia. Então, veja bem, tudo tem que ser estudado com lógica. Foi o que Kardec fez. Kardec com um grupo de cientistas. Ele tinha vários cientistas que trabalhavam com ele. E o maior ensinamento dele é exatamente isso, né? Aliás, uma frase que está nesse livro aí que nós vamos chegar nela. Vai chegar, nós vamos continuar devagarzinho. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem, tá vendo? E, às vezes, é muito longo esse estudo. Objetam, porém, algumas pessoas. 2 pontos. Há, frequentemente, fraudes manifestas. Sim, assim como há fraudes também dentro da Umbanda, nos médiuns. Tem que se observar, tem que ter lógica, tem que ter bom senso, tem que se comportar os médiuns da maneira correta como Cristo pediu. É a mesma coisa. Tudo nós temos que estudar, observar, foi o que ele fez. E Kardec é lógico. Tudo aqui dele tem lógica. Se você parar para analisar texto por texto, tudo tem lógica. Objetam, porém, algumas pessoas. 2 pontos. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude efeitos que não podiam explicar.
mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador, nossa, destro escamoteador, um sábio professor de física que estava fazendo experiências. Destro escamoteador. Eu já não sei o que é escamoteador. Escamoteador, isso eu consigo te responder. Explicar. É alguém que esconde. Escamotear é esconder, é burlar, é enganar. Ah, tá. Então ele estava com a mão direita fazendo não sei o quê, escondia alguma coisa, e ele E era um professor de física que estava fazendo experiências. o que é um escamoteador? É um mágico, por exemplo, é um escamoteador. Escamoteador, tá certo. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se aquele fato? Dever-se-ia negar a física, porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos, falsos físicos, né? Falsos físicos, que são mágicos, vai. Cumpre aos demais que se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria, então, um mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo a um outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. O que acontece é que, o William até pode falar, esse fenômeno não se deu somente na América. Ele começou e ficou firme na América. Depois ele se estendeu pela Europa inteira. Então, o que ele está dizendo é, será possível que o Escamote teria tanto mistificador assim? Na Europa toda, na América, em todo lugar, será que não tem nada que está aí por trás disso tudo? E um ponto que eu acho que é muito importante dessa fala dele, né? Se alguém for enganar, ele não vai enganar por 10 anos. A vida inteira, em todos Entendeu? os países, em todos os lugares. E é o que Então, ele falou, ó, na frente de pessoas veneráveis, sábias, inteligências, físicos mesmo. então Era impossível, né? exatamente. É impensável, como ele mesmo disse. E é uma coisa absolutamente fora de contexto. Pois Então, é. eu acho que está... Bom, nós estamos em cima da hora aqui, da nossa 1 hora, Tá. e vamos fazer o seguinte, então. Fabiano, alguma coisa que você queira colocar em termos de... Eu sei que você já disse que você vai ter que reler, e eu vou falar uma coisa para você. A primeira vez que eu li esse livro foi em 1986. Eu já nem sei. Ainda bem que você tem boa memória, porque eu nem sei quando li. Não, eu digo isso porque foi quando eu entrei para o Espiritismo. São 38 anos. Eu sempre falo 40 para arredondar, tá? Mas são 38 anos e eu já devo ter lido isso, acho que umas 10 vezes. A Vânia, com certeza, leu muito mais que eu. Eu fiz um curso lá no GEM, nós fizemos um curso de alguns anos do livro inteirinho, assim como nós estamos começando a fazer agora. Exatamente. Então, a minha recomendação para você, Fabiana, como iniciante que é ter o livro, né? E ler de fato. E assim, como a gente está dando essa oportunidade para a gente estudar isso semanalmente, é importante que você leia aquilo que já foi feito, você tendo o livro, certo? Você lê aquilo que já foi dito por nós, na próxima oportunidade, e aí fica aberto para você também conversar com a gente, aquilo que a gente tem mais vivência, né? Porque nós não somos melhor que ninguém, não, a gente só tem mais vivência. Eu, por exemplo, tenho bastante vivência. Olha, nós paramos aqui no item 4 em algarismo romano, Beleza. desse início da introdução. Então, vai até o 3 completo, em algarismo romano, da introdução. Fala, Fabiana. Não, esse manifesto espírita que teve na América foi com as irmãs Fox, né? Nos Estados Unidos, né? Esse foi o que mais Foi mais famoso, né? Isso. Mas e assim, tiveram outros também. e uma coisa que eu estava discutindo com o André esses dias aqui, a gente até assistiu os filmes,
que uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos, né? Eu sempre gostei muito de filme de terror. Era um gosto, né? E aí, Nossa, eu amo. pois é, e o senhor Antônio na minha orelha, né? Dizendo que o próximo que eu assistisse, ele já fala isso já há algum tempo, que eu não tenho tido tempo de ver nada. E aí eu vi um filme lá, a primeira profecia, né? E eu assisti, e ele já vinha falando na minha orelha, a hora que você assistir de novo, depois de tantas coisas que a gente passou a fazer, e ver a realidade dos fatos, vai ser água com açúcar. E aí a Andrea não havia assistido Poltergeist, a gente assistiu os 3. E o terceiro, inclusive, é horrível, né? Mas, assim, são fenômenos que não é que a gente esteja acostumado, que a gente assiste o tempo inteiro, mas que a gente já estudou tanto, a gente já ouviu falar tanto, a gente sabe tanto, que virou realmente água com açúcar. É um entretenimento bacana. Mas o que eu quero dizer? Nos anos 70, 80 e 90, muitos filmes foram feitos com o objetivo de assustar as pessoas com base naquilo que Kardec estudou e trouxe como ciência, filosofia e criou uma religião. Religião essa que trouxe a realidade do mundo espiritual, que depois foi completada pela Umbanda e que hoje, passados 100 e tantos anos, quase 200, no caso do Livro dos Espíritos, a gente ainda está estudando, ainda está tentando compreender aquilo que ele disse. O que eu posso te garantir, Fabiana, que você é nova, né, no assunto, que quando a gente estiver lá pela pergunta 150, você vai reparar que tudo o que a gente tem de dúvida sobre a vida hoje, Kardec estudou há 200 anos atrás. Então, são coisas que a gente não se surpreende, percebe? Quem já leu muitas vezes o Livro dos Espíritos, e eu já confessei em um vídeo nosso, inclusive, que eu não li ele inteiro, de cabo a rabo. Eu fui lendo sempre pedaço por pedaço. Com certeza já li ele inteiro, mas pegando inclusive por assuntos, que depois você vai ver que ele se organiza por assuntos. Então, você quer falar sobre a realidade do espírito, sobre todas as questões que envolvem a vida humana. Então, é extremamente interessante e importante fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Bom, eu quero agradecer a todos por estarem conosco até aqui. Fabiana, até quer colocar alguma coisa, Fabiana? Não, tudo certo. Obrigada. Então vamos nos encontrar na quarta-feira que vem, né? Isso, eu quero deixar aberto. No bate-canal e no mesmo bate-horário. Eu quero deixar aberto, a gente ainda vai discutir aonde nós vamos levar esse vídeo, mas para a comunidade ele vai com certeza. Então, eu quero deixar aberto para quem assistir e tiver dúvida, por favor, procure a gente no caminho que eu já indiquei para todo mundo, usa a Andrea para isso, para que ela traga essas dúvidas para a gente. Elas podem vir assuntos de vídeos que a gente divulga no nosso canal, tanto quanto elas podem ser uma conversa entre nós, diretamente com cada pessoa, ou dentro da nossa própria tarefa lá no Sente, tá bom? Certo. Beijo no coração de todo mundo, uma boa semana para todos. Obrigado por estarem com a gente até aqui e um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.